Olá, eu sou a Anaís Nascimento. E eu sou a Edilza Riso. E esse é o podcast Entre Fases. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Entre Fases. Estamos oficialmente estreando o nosso podcast e eu não poderia estar mais feliz. Se você caiu aqui de paraquedas, muito prazer. Eu sou a Edilza Riso. Eu sou a Anaís Nascimento. Eu estou muito feliz com esse nosso projeto. A nossa ideia do Entre Fases é trazer, né, para a internet aí, né, as nossas conversas cotidianas, nossas experiências de vida, né? Tudo que envolve o nosso universo feminino. Apesar de não ser um projeto nichado apenas para mulheres, vai muito, né, da vivência e do dia a dia da mulher em si, das nossas fases, né? A ideia é que sejam conversas leves, sinceras, né? Trazendo tudo que a gente tem aí em todas as nossas fases e lugar na vida, né? Que nós temos como esposas, mães, profissionais, como, né, a nossa vida espiritual também, trazendo tudo um pouquinho da nossa realidade, né? Sem filtro, sem a necessidade ou a busca de agradar apenas um tipo de público, né? A nossa ideia é realmente ir de encontro àqueles que identificam com a gente pela história, por toda a caminhada, pela classe social, por todos os nossos caminhos aí, né? Hoje a gente consome muito da internet, muito podcast, enfim, a gente sente um pouco dessa dificuldade. Eu acho que isso foi uma coisa também que nos encorajou a fazer esse projeto, o fato da não identificação, né? A gente, principalmente, né, eu particularmente nessa parte da maternidade, consumindo muitas coisas vieram somar muito, obviamente, mas a gente vê no dia a dia ali nos exemplos, né, nas entrelinhas, que é uma realidade distante da nossa, não uma realidade boa ou ruim, certa ou errada, é uma realidade diferente da nossa, né? Então, acho que isso vem muito com essa cara, com esse desejo de alcançar pessoas, né, como a gente, né, que, enfim, tenham as mesmas vias aí, né, do dia a dia. Exatamente. E, assim, a vida é feita de estações, né? Nem sempre é fácil navegar entre elas, mas, assim, e para abrir as portas com o pé direito, nós escolhemos uma transição que tem tirado o sono de muita gente. Pelo menos tirou muito sono. A temida crise dos 30 anos. Se você tem quase 30 anos, acabou de 30, ou já está nos 30 e poucos tantos, olhando no espelho e procurando o primeiro fio de cabelo branco, já saiu um pouco do meu. Esse episódio estreia para você, tá bom? Então fique ligado aí que você possa aproveitar. Pois é, né? A gente ouve muito dizer hoje que os 30 são os novos 20, né? É como se nós estamos num momento realmente diferente aí do que já foi um dia, né? Se a gente comparar os nossos 30 de hoje com os 30 dos nossos pais, realmente a gente vê que há uma diferença muito grande, né? E eu acho que se encaixaria bem aí essa questão, essa expressão os 30 são os novos 20. Porém, o nosso corpo físico sente, né? Não tem como, por mais que a gente tenha uma cabeça de tipo, eu tô com 30, mas tô ainda ali na minha adolescência, na minha pré-adolescência, o corpo já começa a dar sinais aí. E, enfim, aos 30 a gente tem muito também essa questão de começar a viver de uma forma meio que automática, né? A gente já começa ali, já ter mais responsabilidades, buscar coisas, né, da vida adulta mesmo, né? Que a gente tem como vida adulta, que é um relacionamento, uma estabilidade financeira, enfim. Então a gente começa a caminhar por isso, né? Carreira consolidada, casa própria, o casamento, a maturidade espiritual e a maternidade, tantas outras vias. Sim. Só que a realidade bate na porta, né? E a gente percebe que
não é nada daquilo que nós sonhamos, idealizamos. E parece que o cronômetro da vida ligou o modo turbo e a gente ficou para trás. Vamos, né? Vamos desarmar essa cobrança hoje pra gente entender um pouco que tá todo mundo ao mesmo tempo na mesma fase dos 30, mas cada um vivendo a sua fase, né? E tá tudo bem. E pra abrir aí nosso primeiro episódio, nossa conversa sobre esse tema, a gente vai falar um pouco da lista de metas, né? Que a gente cria na adolescência, em algum momento da vida, que alguém nos impõe, alguma coisa aí que é, né, meio que intuitivo. Enfim, e aí a gente cria algumas metas aí ao decorrer desse período, como se temos que alcançar isso até os 30, né? Chegando nos 30 com essa lista aí mental ou até mesmo física que a gente cria. Gente, e vamos falar a verdade, com 15 anos, eu olhava para as pessoas com 30 anos, verdade, imaginava um idoso, né? Pensava assim, né? E aí chegou a minha vez. E não é bem isso, né? Só que a gente se sente como um estagiário na vida adulta. Sim. Né? O trabalho, a pressão é dupla, porque quem já decolou se sente um fracassado. Se sente, né, um fracasso. Quem não decolou se sente... Isso. Né? E quem decolou, às vezes, descobre que chegar no topo também não é aquela coisa toda, né? É muito difícil você conseguir se segurar, se manter ali no topo. Então, a gente sente uma pressão enorme, né? De quem ainda não tá legal, a profissão não é daqueles... É verdade. Não é aquilo que queria, se sente fracassado, e também outras pessoas que chegaram a ver, caramba, é muito difícil, a pressão tá muito grande, eu não tô conseguindo sustentar isso aqui. Sim, e na listinha aí de metas, o amor também entra como um ponto a estar alinhado e super resolvido nos 30. Que seria a questão do relacionamento afetivo mesmo, amoroso, né? A gente fica com essa autocobrança de tipo, aos 30 eu preciso estar casado, eu preciso estar com alguém. E quando você chega nessa idade, solteiro, imagino o quanto que deve ser incômodo, né? As perguntas, os questionamentos, aquelas brincadeirinhas, né? De tipo, vai ficar pra titio. Enfim, apesar de ter chegado aos 30 já casado e com filho, antes, né, que é a questão que a gente fala, em algum momento a gente fez essa lista, já tive a angústia de, será que nos 30 eu vou estar assim, vou estar, né, com filho, vou estar com tudo pronto aí para bater a minha lista de metas nos 30? Sim. Quando a gente chega, né, nos 30, nós mulheres temos muita pressão com a maternidade, né? Se vamos ter filhos, se não vamos ter. O relógio biológico bate muita porta e é muito real, né? Eu mesma, eu casei antes dos 30, mas não queria engravidar nos 20, né? Eu queria engravidar lá pros 30. Só que a gente sabe que tem um tempo, assim, um tempo cronometrado mesmo, né? Pra gente poder ter filhos. E isso mexe muito com a cabeça da mulher quando chega nos 30 anos, né? É agora, eu tô pronta, eu vou adiar mais um pouco. E essa cobrança aí é muito real mesmo, porque como você já comentou, o relógio existe, o relógio biológico, né? Biologicamente, sim, a mulher tem realmente é estranho usar essa expressão, né? Mas seria um prazo de validade para engravidar. E com certeza essa cobrança é somada, né? Imagina quando a gente tem essa pressão, de já estar casado, com filhos, quando a pessoa já está casado e ainda não passou pela, né, maternidade, pela gestação, a pessoa já tem a cobrança. Imagina chegar, né, pra mulher falando, né, e focando na mulher, chegar aos 30 sem estar com alguém, sem ter um parceiro, né, fixo, enfim,
o quanto que de cobranças que isso nos traz, né? Eu tive a experiência de ter a minha primeira gestação bem próxima aos 30, minha filha nasceu, logo eu fiz meus 30 anos, e ao lembrar da lista de quando eu imaginava, de fato, a gente sente esse aperto de querer conquistar isso, né, nessa fase da vida, né, conquistar a maternidade, enfim. Sim, e ao mesmo tempo a gente vive uma pressão de quer que a mulher se dedique à carreira, né? Que Exato. A gente tem essa possibilidade hoje que nossas mães não tiveram. Muitas pessoas, acredito que muitos ouvintes vão se identificar. E ao mesmo tempo que a gente decida ser mãe, né? Exato. Então, a gente fica num malabarismo impossível. A gente não consegue segurar todos os pratos ao mesmo tempo. E querendo ou não, isso fere muito assim as mulheres em geral. Eu acredito que essa é uma questão que mexe muito, porque a gente fica com medo também de se arrepender depois. Não quero ter filhos. E depois se arrepende, ou eu vou ter filhos agora, mas a minha carreira tá decolando, igual nós falamos anteriormente. E fica naquele impasse, né? Sim. E dentro de todas essas mudanças aí que os 30 anos traz para nós, a gente tem também a transformação espiritual, né? Nós somos cristãs, protestantes, e temos a nossa, né, formação espiritual aí desde a nossa infância, mas até nisso também entra um pouco dessa mutação, dessa transformação que os 30 traz para nós, né? Tanto quanto o desenrolar da vida, das coisas acontecendo, quanto a maturidade literalmente, né, dita, porque é uma idade muito reflexiva, traz muita reflexão para nós, né, e a gente fica ali nessa pressão de estar realmente com tudo perfeito, com tudo certo, e a vida espiritual entra nisso também, né. Obviamente que, assim, apesar de existir uma pressão, né, que é além de nós, essa questão dos 30, cada um vai, a vida vai acontecendo para cada um de uma forma, né, então a minha experiência particular, eu tive esse despertar, assim, esse toque aí, né, de mudança espiritual mesmo, assim, na minha vida, um pouco antes, né, dos meus 27 para os 28, eu passei um processo bem tenso, e isso transformou a minha vida, né, de dentro para fora, assim, espiritualmente falando. E aí, na minha chegada dos 30, eu não senti tanto esse impacto, porque eu já tinha tido anteriormente. Sim. A gente chega aos 30 com uma fé mais sólida, né? Uma mais consolidada. A gente começa a entender que nem tudo está nas nossas mãos, e não está mesmo. Está nas mãos do Senhor, né? É Ele quem nos sustenta, é Ele que nos guarda. Então a gente começa aquela velocidade que nós tínhamos, começamos a desacelerar, começamos a ter mais paciência, e depositar mais a nossa confiança nele, né? De que tudo vai dar certo, que tudo tem o tempo certo para ele, né? Sim, exatamente. E quando a gente tá nesse momento, né, de tantas transformações, algo que eu acho que fideliza muito essa virada de chave, assim, né? Quando a gente olha para os nossos personagens, vamos falar assim, né? Não seria bem essa expressão, mas quando a gente olha da nossa vida, quando a gente sai um pouquinho e olha para nossa vida de fora, a gente vê, né, quem nós somos como profissional, como, né, indivíduo num relacionamento, quando a gente olha e vê as nossas conquistas pessoais, materiais, enfim. Fora isso, quem somos? O que somos? Essa é a questão da transformação de, tipo, ainda que isso aqui mexa em alguma... Ainda que em algum momento da minha profissão eu tenha ali uma reviravolta.
ou que eu perca meu emprego, ou que, enfim, esse relacionamento que eu tô não vá para frente. Ainda que as coisas mudam, sei lá. Enfim. Quem eu sou, quem ficou, né? Esse avanço da identidade e encontro com a fé, né? Porque a fé, a gente fala muito, ouve-se muito falar da fé como algo assim, diário, algo intenso, algo, como que eu posso dizer? Que a gente tem o tempo todo. E a fé, de fato, a fé genuína, porque acreditar a gente acredita, né? Acredita muito, mas a fé, usar a fé, é num momento específico que a gente realmente se vê em apuro, que a gente se vê na necessidade de exercer a nossa fé. Então, com essa base muito consolidada, com a sua identidade clara em quem você é, em Cristo, no que a pessoa acredita, no que você acredita, quando você tem essa identidade bem consolidada, é muito mais fácil de você usar a sua fé na hora que você necessita, né? Com certeza, com certeza. Eu também, assim, né? Como eu cresci na igreja, então a gente, até os 20 e poucos anos, a gente vem. Não todas as pessoas, mas acredito que muitos passam por isso. Tem aquela espiritualidade, aquela fé de herança, né? Sim. E a gente. O famoso crente no pai e na mãe. Isso, exato. E quando chegamos nos 30, a gente começa a entender que andamos pelas nossas próprias pernas, né? Então, eu quando estava para fazer 30 anos, bateu muito isso na minha cabeça. Qual é o meu legado? O que eu vou deixar para as pessoas? O que eu estou fazendo que pode gerar impacto na vida de outras pessoas, sabe? Além, que nem você comentou, além do que eu faço, quem eu sou, né? Então, a nossa fé, quando chega nos 30, a gente começa a ter mais firmeza, mais os pés no chão, né? Sim, exatamente. E o que a gente comentou da fé consolidada, né, numa maturidade ali, que ela deixa de ser automática, né? Aquilo de só seguir o checklist, né? A gente consegue entender melhor as perdas, as frustrações, como você citou muito bem. Sim. Agora, e a gente realmente sai da adolescência, né? Sai daquele resquício de criança no sentido de infantilidade, no sentido de não ter autocontrole, quando a gente, nessa questão de maturidade, a gente cita a criança como aquela parte birrenta, né? Como aquela parte ali de ser mimado, né? Então, sim, a gente começa a ter uma visão mais madura sobre a vida, sobre tudo, né? E é um contexto muito amplo, porque a gente não segue uma lista, né? Não é assim, eu vou resolver primeiro a minha vida amorosa, depois eu resolvo a minha vida profissional, não tem uma regra, né? Tudo vai acontecendo simultaneamente. Então, verdade, é um período também que quando a gente tá ali nos finalmente da crise, a gente vai percebendo que tudo vai se encaixando, vai se estabilizando. E aquilo que a gente muitas vezes nos trazia incômodos, preocupações, né, dos 20 e poucos, aí, da nossa impaciência, daquilo que, às vezes, olhando para trás, a gente fala, nossa, por que eu agia dessa forma? Por que isso me causava desconforto? Por que eu me irritava com tantas coisas pequenas? Então, são sinais ali de que a maturidade está chegando e está se estabilizando. Sim, é verdade. Com os 20 a gente quer abraçar o mundo, né? E tem aquele negócio, tipo, da fé também, voltando um pouquinho, a gente acha que é aquela coisa bagunçada, eu creio em tudo, né? Eu ando por todos os lugares, a gente passeia por várias coisas e
Mas só nos 30 que que chega, né? O vamos ver, né? E aí a gente começa a entender que não, vamos desacelerar, a gente vamos ter mais calma. Tem até uma música da Marcela Thaís, Sim. Calma, muita calma nessa alma. É isso mesmo, muita calma nessa alma. Título. Bem lembrado. É muito boa essa música. Então, assim, a gente começa a desacelerar, porque a gente entende que não precisa de ser... Não precisamos ser afobados, né, com as coisas. Tudo tem um tempo certo. A gente consegue começar o não. A gente começa a dizer não. Não, obrigado, prefiro ficar em casa, descansando. Exatamente. Né? A gente começa a colocar o pezinho mais no chão, voltar mais para nós mesmos. Sim. Né? O que realmente importa, né? O que realmente é válido para nós, né? E a gente começa a se priorizar também, né? Porque eu acho que essa idade dos 20 aí, né? 20 e poucos, a gente tem muito de, como você citou, abraçar o mundo, querer fazer tudo. E a gente vai vivendo e fazendo coisas que talvez não é o que a gente queria. A gente é muito levado pelas opiniões, pelo grupo, né? A gente tem essa necessidade de estar em grupos, né? Grupos de amigos, né? De ser... Exato, de tipo, as pessoas gostam de mim, as pessoas concordam com o que eu falo, gostam do meu jeito, gostam do meu estilo. A gente tem essa necessidade de aprovação externa, né? E a maturidade traz muito isso para nós, eu preciso gostar da minha versão, eu preciso me concordar com que entender o que eu estou dizendo, minha parte racional, concordar que eu tenho uma linha de pensamento válida e consistente. A gente começa a não se trocar por nada, né? Por poucas coisas, né? Porque quantas vezes a gente abre mão das nossas opiniões, do que a gente gosta, por essa parte da coletividade, de estar em grupo, de ter que ser aceito. Enfim, é uma mudança, uma chave que vira muito forte quando a gente começa a perceber esses insights, né? De que, tipo, eu vou pegar as rédeas da minha vida, eu vou fazer as coisas que me fazem bem, as coisas, eu quero projetar o meu futuro, quero ver como que eu vou estar daqui para frente, né? Daqui uns anos, a gente começa a ter essa visão do futuro, a gente para de ver tanto no agora, né? Mas a gente falou bastante aqui, né, já, das etapas da crise, de tudo, e agora a gente, né, entrando nessa questão de maturidade, a gente começa a olhar, na verdade, com outro olhar para essa crise, né? O que ela traz para nós, né? Tudo que tem acho que é uma novela, eu não lembro. Era uma novela que tinha um personagem que usava uma expressão que ele falava: tudo que acontece de ruim é para melhorar. Uma coisa assim. Você lembra qual novela que é? Não. Não sei se eu posso citar, mas depois a gente comenta, né? Enfim. Eu sou péssima de novela, gente. Gente, eu era noveleira até, assim... Filmes eu gosto bastante. Filmes eu tenho bastante repertório aí pra... então, minha família era muito noveleira. A gente era muito de juntar pra assistir novela. Mas, enfim, tudo que da parte negativa, né? De metamorfose, das coisas que a gente vai deixando. Aquela sensação de que aquela roupa não nos serve mais. E é um sentido muito emocional, amplo, não físico, né? O que ela traz de bom pra nós? E assim, é igual aquele versículo clássico de Eclesiastes, né? Que tudo tem um tempo determinado por Deus, né? Os 30 anos, são um tempo de fincar as raízes, né? De a gente ter raízes mais profundas. Em vez de querer mostrar só as folhas bonitas para os outros, a gente começa a ter aquela árvore mais, né? Mesmo que as folhas caem, que ela fica só ali naquele inverno, mas ela tá fincada, né? A raiz dela tá forte e depois ela vem e floresce novamente. Sim. E, gente, o nosso tempo aí do nosso primeiro episódio de estreia já está acabando, a gente tá chegando no final, mas o que a gente quer deixar para vocês. A ideia é respire fundo, porque você não está atrasado, né? O momento que você está na sua vida é o momento que Deus preparou para você. O cronograma não está atrasado nem adiantado, tá tudo no momento certo.
né? As coisas vão se encaixar, a vida vai fluir. Apesar de termos expectativas, sonhos, planos e projetos, nada está engessado. Se você tem 30 e ainda não casou, não é o fim do mundo, você vai casar ainda. Se você não está no seu emprego dos sonhos, se você ainda não é mãe, ainda não gerou, seja quais quer que sejam as suas ansiedades, né? Tenha isso em mente, que o autor da vida não errou, ele está acompanhando aí a cronologia da sua vida, né? E no tempo certo tudo vai se encaixar. Exatamente, né? Tire o peso das costas. A vida com Deus não é uma corrida de 100 metros para ver quem chega primeiro na estabilidade. É uma caminhada de longo prazo. Os 30 anos são uma idade linda de mais autonomia, mais consciência e menos neura. A gente começa, como falamos já, a gente começa a desacelerar, a gente fica refletindo, né, o que fizemos antes, e temos a oportunidade de melhorar para nossas idades futuras, que a gente vai poder, né, consertar de certa forma o que não tá legal, o que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa ajustar, precisa colocar nos trilhos, né? Talvez aquele emprego que dos sonhos que você quer tanto, ver se realmente está alinhado com os planos de Deus, né? Ou então fazer aquela faculdade que você adiou por muito tempo, né? Então, é sempre muito bom, esse papo foi muito bom, né? Fica aí para vocês que os 30 anos ele é só um convite pra gente caminhar de uma forma mais leve, porque a vida é isso. Então, gente, agora que a gente tá chegando no final mesmo, a gente vai pedir no nosso primeiro episódio, né? A gente tá muito feliz com essa realização e a gente quer pedir aí a força de vocês, né? Para nos ouvir, né? O episódio, seguir nossos perfis nas plataformas, né? De áudio que você mais se adequa, que você mais gosta, ativar sininho, não perder os próximos episódios, né? A gente tem o nosso planejamento aí de manter as postagens dos episódios semanalmente, né? A gente ainda vai alinhar horário, mas muito provável toda quarta-feira. Então a gente conta aí com, né, os comentários, com os feedbacks de vocês. Isso aí, pessoal. Compartilha esse link no grupo de amigos da igreja. Envia para aquele amigo, a amiga que tá sofrendo antes do aniversário de 30. E deixa seu comentário nos dizendo o que vocês acharam da nossa estreia, tá bom? E lembre-se que estamos crescendo e isso é suficiente. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo Entre Fases.